Alô, amigos, assinantes exclusivos da Premier TV. Mais uma vez, voltamos com o programa Sala VIP. Para você, assinante, sempre com os assuntos e os fatos que marcam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, com os personagens que fazem a notícia. Nessa edição de hoje, eu vou conversar com um amigo de longa data, que a gente se conhece desde os tempos de estudante e que agora é o novo presidente da ACE, Associação Catarinense dos Engenheiros, aqui de Florianópolis, com sede no bairro de Coqueiros. Dr. Celso Ternes Leal, engenheiro eletricista, né, e que me dá a honra de participar aqui do programa pela primeira vez na condição de presidente da ACE. Satisfação, doutor Celso. É uma satisfação para nós também, Renê, estar aqui, relembrando ainda muitos bons tempos que a gente viveu junto e hoje, podendo estar aqui representar a Associação Catarinense de Engenheiros, é um orgulho para nós também. Então, estamos à disposição aí para... Bom, como o engenheiro eletricista e como o presidente da Associação Catarinense dos Engenheiros, que dá para melhorar as condições de vida da nossa cidade, hoje tão complicado, doutor Celso, né? Nossa cidade que, quando nos conhecemos na sua época de estudante ainda, tínhamos grande mobilidade, tínhamos excelente segurança, tínhamos um convívio maior entre todas as faixas etárias, né? Convívio em praias, em locais fechados, em bons bares, bons restaurantes. E hoje temos bons restaurantes, temos as mesmas praias, mas não temos mais mobilidade urbana. Estamos com uma série de dificuldades. Como presidente da ACE, o senhor tem alguma fórmula, não mágica, mas alguma fórmula que possa, de uma certa forma, resgatar a Floripa daqueles tempos, que não volta mais, com certeza? Renê, esse problema de mobilidade urbana é um problema hoje de todas as metrópoles. Não temos como escapar dele. Uhum. Nós, a Associação Catarinense de Engenheiros, provocou agora, na Semana da Engenharia, que foi dia 11 de dezembro, se comemora o Dia do Engenheiro. Sim. E naquela semana nós comemoramos uma semana de confraternização e chamamos esse tema da mobilidade urbana para ser discutido na Associação Catarinense de Engenheiros. Tá. Para tanto, convidamos o prefeito Dário Berger, o prefeito de Djalma Berger, o prefeito da Palhoça, o Ronério, e os secretários de infraestrutura do governo do estado, o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, Renato Inning, o Valdir Cobalcini, que é o secretário de infraestrutura, e o presidente da SC Parcerias, o doutor Enio Branco. E nós ficamos durante 3 dias discutindo e verificando como que estavam o andamento e os projetos para a melhoria da mobilidade na Grande Florianópolis. E o que a gente sente é que existem vários projetos, mas existe uma falta de sintonia entre os poderes municipais e os poderes estaduais. Mesmo no caso de Florianópolis e São José, onde os prefeitos são irmãos, ainda há uma dificuldade de caminhar na mesma direção, em busca de soluções para essa questão. Essa é uma questão muito difícil, passa principalmente pela mudança do nosso comportamento. Nós devemos mudar o nosso comportamento, passar a usar menos o carro. Hoje, nós estamos cada vez mais o transporte de um veículo para uma pessoa. Eu ontem ainda estava fazendo um editorial da revista ACE, que vai ser publicada em breve, e nela eu colocava assim, que o número de automóveis cresce numa progressão aritmética. O número de motocicletas cresce numa progressão geométrica. E o número de transportes coletivos aumenta em que progressão? Um por um. Eu acho que ele não aumenta. Não aumenta. Ele está parado, estanqueado. A gente precisa, para que a gente possa mudar o nosso comportamento, ter uma melhor condição de transporte público. Nós precisamos que o transporte público se torne mais eficiente, com maior qualidade e com menor custo. E, principalmente, buscar as alternativas que o prefeito da Palhoça também está buscando, que é o transporte marítimo. Nós vivemos numa ilha com fácil
condição de fazer diversas rotas. Então, temos que colocar isso em prática. Eu acho que nós temos que mudar o nosso comportamento, temos que ter um transporte público muito melhor e deixar o carro um pouquinho em casa e deixar de ter o transporte de uma pessoa por um veículo. Temos que fazer mais transporte solidário. Num passado recente, uma família de mãe, pai e 2 filhos, por exemplo, iam todos no mesmo veículo para um determinado ponto, né? Hoje vai ter um acontecimento, uma confraternização, uma comemoração em qualquer local, a mesma família vai com 4 carros, não é verdade? E antigamente eles iam todos no mesmo carro, hoje são 4 carros diferentes, né? E vão todos para o mesmo ponto. Você tocou... E sem contar no trabalho, sem contar no... né? Realmente isso acontece em todos os momentos. Já de manhã cedo, nas casas, saem um para a universidade, um para o centro, um para Itacorubi e outro para o colégio no centro. Então, só 2 vão com o mesmo carro lá em casa. E os outros, cada um com o seu carro. Exemplo teu. Então, a gente precisa mudar esse comportamento, René. Mas, para isso, o transporte público tem que melhorar muito. O transporte público tem que ter condições, tem que estar à disposição, não pode ser superlotado. Hoje, os exemplos que a gente tem, que pelos problemas de segurança que também a gente passa, muito graves, as crianças não foram acostumadas a depender muito de ônibus. Então, a gente levava, ia buscar, e sempre preocupado porque lá no terminal de ônibus ela não podia ficar sozinha porque vinha alguém, tentava roubar, tentava agredir. Então, a gente sempre fez uma super proteção, mas não que a gente fazia com ela, a gente tinha que fazer. Não é uma condição... Por causa da falta de segurança. Por falta de segurança, a gente é obrigado a fazer. Então, elas não sabem mais nem se locomover. A minha filha agora foi pegar o ônibus na universidade para o centro. Não conseguia, porque era superlotada, era empurrada, era... Então, agora ela já está mais evoluindo e tal, dependendo bastante do ônibus. Deveria, não ela evoluir, deveria o ônibus evoluir. Evoluir. Né? Não Ela chega, pai, não dá, mas toda hora aquele negócio está lotado, está super atopetado, e a gente sai da universidade cada vez com mais alunos e menos ônibus. Muito bem. E aí ficamos com cada vez mais saudades daquela Floripa dos anos 80, né? Dos anos 90, onde tudo era fácil, tudo era perto, né? Realmente, aquele foi um período áureo. Pegar o ônibus do Limoense e ir para a universidade, saía de Coqueiros e estava em 10, 15 minutos a gente chegava na universidade e pegando 2 ônibus, né? Pegando dois ônibus. Exatamente. E era uma tranquilidade, nós não tínhamos congestionamento, tinha acabado de ser inaugurada a Ponte Nova. Aí tinha acabado aqueles congestionamentos da Hercílio Luz. Ponte Nova, que é a Ponte Pedro Ivo, né? A Ponte Colombo Salles, Colombo Salles foi nos anos 70, né? Foi nos anos 70. A primeira foi Colombo Salles, que desafogou o trânsito da Hercílio Luz. Depois, quando ficou muito conturbado, aí veio a Pedro Ivo. E agora, o que está acontecendo? Estamos sem mobilidade. Florianópolis é um caos de trânsito. O que se perde de tempo e de dinheiro nos congestionamentos é impressionante. E quanto tempo nós vamos levar para ter um outro acesso? Um novo acesso? Quanto tempo? Nós não temos um projeto. Temos uma ideia de fazer a 4ª ponte. O projeto não está pronto. A licitação da 4ª ponte para sair e construir a 4ª ponte, quantos anos vai levar? Muito bem. Outra coisa, doutor, só para, antes de entrar no assunto da ACEP definitivamente, hoje houve aquela explosão lá no Rio de Janeiro, com 3 prédios desabaram, e há fortes indícios de que foi explosão de gás. Embora o prefeito não fale, embora a imprensa não venha alardeando, mas com certeza ali foi uma explosão de gás, pelo histórico que vem acontecendo sucessivamente no Rio de Janeiro.
Aqui em Florianópolis eu escutei uma matéria dizendo que nunca vai acontecer esse tipo de acidente porque o gás passa por aqui e a eletricidade passa por ali. O senhor é engenheiro eletricista. Há condições de acontecer. Já aconteceu na ponte. Já aconteceu na ponte. Foi gás e foi eletricidade, não foi? Na ponte Pedro Ivo. A situação do Rio de Janeiro é uma situação bastante preocupante, porque o sistema de gás do Rio de Janeiro é um sistema com muitos anos, e o sistema também de redes de energia subterrânea também é um sistema construído há mais ou menos cerca de 50 anos, lá nos idos de 1960, 1970, quando você já ia no Rio de Janeiro, que era a alegria do pessoal de Santa Catarina poder um dia ir lá no Rio de Janeiro. Assistir o jogo do Maracanã. Assistir o jogo do Maracanã. O Rio de Janeiro já tinha infraestrutura de redes subterrâneas e já era servido por sistema de gás também. Então, todos esses sistemas faltou uma manutenção, uma mudança, uma substituição dos componentes. E eles vêm se tornando obsoletos. Há vazamento de gás, as redes de energia não eram também totalmente isoladas, elas eram, as câmaras de energia do Rio para ser hermeticamente estanques. Não acontece com o passar do tempo, vai havendo uma infiltração, vai havendo outra, pode haver infiltração do gás. E essa infiltração, como os componentes não são totalmente isolados, pode dar um faiscamento e pode haver uma explosão, como há de vez em quando uma tampa levantando, uma condição dessa. Agora, hoje, no nosso sistema de Florianópolis, nós temos redes subterrâneas de energia na região central da cidade de Florianópolis. Tá. E ali nós temos poucas redes de gás, mesmo assim são redes não caminham no mesma tubulação, na mesma infraestrutura, nas mesmas passagens, então é muito difícil que ocorra. Sempre existe o problema do gás. O gás, por exemplo, pode vir no esgoto, pode estar um esgoto de um posto de gasolina formando gases, e isso vem através do esgoto, pode entrar em câmaras que não tenham estanqueidade, mas o sistema da Celesc de rede subterrânea é um sistema isolado. Então, nós acreditamos que por aqui não acontece nós isso. Não estamos livres dessa situação. Bom, Dr. Celso Ternes Leal, presidente da ACE, Associação Catarinense dos Engenheiros. Como é que foi para o amigo, depois de tantos anos de profissão, ser escolhido pelos seus pares para assumir essa importante associação, que é uma das mais importantes concorridas do Estado de Santa Catarina na área da profissão, né, que vocês praticam? Eu acho, sabe, René, a gente tem que trabalhar, lutar durante anos naquela tua profissão. Quando você chega já com uma experiência adquirida e já próximo a uma situação de aposentadoria, digamos assim, você pode fazer mais pela profissão. E foi com esse intuito que eu fui convidado a participar de uma administração, a administração do engenheiro civil Abelardo Pereira Filho, que me convidou a participar da Associação Catarinense dos Engenheiros. Eu, já prevendo que amanhã ou depois eu estaria me aposentando na Celesc, eu digo, eu vou começar a fazer alguma coisa... Já aconteceu? Não, ainda não aconteceu. Né? Não, ainda não aconteceu. Vou começar a fazer alguma coisa para dar de retorno aquilo que a engenharia me deu. E hoje, tudo o que eu tenho é graças àquilo que foram plantados pelos meus pais, que foi o meu estudo e a faculdade de engenharia. Então, chegar lá, e aí começamos a trabalhar junto com o Abelardo, se dedicar, e ele, por indicação dele, acabamos sendo convidados a participar do processo. Chegasse na CE só agora? Ou... Não, eu sou sócio da CE desde que... Era estudante ainda? Estudante e logo ser formado. Atuante, participava muito. Antes, muito jogando futebol, os torneios esportivos da CE.
eram sempre muito bacanas. Cuja sede e era lá dinâmicos. no antigo Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, daí nós fazíamos torneios, às vezes, com a medicina, Tá. com a Faculdade de Odontologia, Sim. e um congraçamento muito grande na Semana da Engenharia. Ainda existe isso? Agora nós estamos buscando resgatar, mas com a mudança de sede, com a mudança também de estrutura das outras agremiações, das outras associações, se diminuiu isso, se buscou mais internamente a participação. Mas hoje a gente já tem um trabalho para querer retornar, pelo menos, aproveitando ali o local onde a ACE está, na frente do Parque de Coqueiros, agora com um campo novo, moderno, ali de grama sintética. Até já convidei o governador do estado para fazer uma partida de futebol, o governo do estado contra os engenheiros da Associação Catarinense. Com certeza o governador Raimundo Colombo vai ser goleiro mais uma vez, né? Como ele sempre, se sagrou na posição de goleiro, né? Eu acho que ele abandonou o gol, sabe? Ele gosta mais de jogar de centroavante. É um santista apaixonado. Vai de centroavante enfiado lá no meio da zaga, né? Impedimento sempre, né? Tá, outra coisa, além da mobilidade, o que preocupa também vocês lá na ACE? Porque a ACE é uma associação de profissionais da engenharia que busca sempre a requalificação, né? Sempre procura mostrar para o profissional que a educação tem que ser continuada, tem que ser buscada intensamente, incessantemente. Graças a um apoio que a gente tem do retorno das anotações de responsabilidade técnica, as ARTs, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, faz um repasse de verbas para a associação e a associação, então, busca fazer durante o ano diversos cursos promocionais de especialização para os profissionais que já estão formados há algum tempo. Então, o ano passado, a CE teve uma realização de uns 12 cursos desse tipo, com uma frequência muito boa e com o resultado que esse ano a gente busca aumentar ainda mais. Então, a gente deve estar promovendo esse ano vários cursos de formação profissional, de especialização profissional, e queremos promover também alguns seminários. Estaremos promovendo no final de novembro a 7ª edição do Modernas Técnicas Rodoviárias, que é um evento que vem sendo feito de 2 em 2 anos, a nível nacional, com uma presença muito forte de toda a engenharia brasileira, que trabalha com pontes, estradas, rodovias, e que é sempre um assunto muito importante e necessário de discussão, e esse ano tem a nova edição. Nós buscamos também promover outros assuntos, outras discussões, levamos para a reunião de diretoria e vemos quais assuntos estão mais em pautas. Nós queremos buscar mais uma participação da CE com os problemas atuais, como você colocou, de mobilidade urbana. Então, eu ainda tenho vontade, esse ano, de nós promovermos alguma coisa na área de transporte público. Transporte público. Eu quero ver se a gente convida as empresas de ônibus para abrirem os seus números lá, convidar as empresas de transporte marítimo para apresentar o que pode ser feito, quais são os projetos que eles acham viáveis praticar aqui, e também com a ajuda do secretário de Desenvolvimento Regional, Renato Winning, também os outros transportes VLP, VLT, e o João Batista, nosso vice-prefeito, também com a ideia do BRT. Então, a gente quer juntar tudo isso daí e fazer uma ampla discussão, e a Associação Catarinense dos Engenheiros está se colocando à disposição para fazer um evento nessa direção, René. VLP, VLT Veículo leve sobre trilho e veículo leve sobre pneus. Então, tem o VLP e o VLT. E o BRT, que é Bus Rápido Transport. Então, o ônibus rápido de transporte, né? E os ônibus... Como fazer um ônibus
desculpa só interromper, assim, mas como fazer um ônibus terrestre, um transporte terrestre rápido, numa ilha que não tem mobilidade, onde não tem calhas especiais para ônibus? Não existe essa... Você pode comprar o ônibus mais veloz lá no Japão, que anda a 300 km por hora, mas se não tem uma calha especial para ele, não adianta, não vai, não funciona. é aí que o ônibus compete com o carro compete com o ônibus, aí não... Mas nós temos que deixar o transporte público mais eficiente para você deixar o teu carro em casa e para ter a rota específica para o ônibus. Então nós temos que tomar uma medida radical. Radical. Ônibus, carro não pode. Tal hora, tal horário, não sei o quê. Outro dia até... Outra medida radical seria tirar as casas, os prédios, fazer avenidas mais amplas. Mas hoje o poder Aí é radical público demais, né? não tem capacidade financeira para fazer isso, porque você veja uma coisa... Metrô. Não, peraí, vamos chance. ficar nessa linha que você falou, porque eu achei interessante, essa linha é muito importante. SC 405, René, inauguração pelo governador há poucos dias. Uma obra de quantos quilômetros? 10, 12. Não, 3 ou 4 quilômetros. Isso. E uma terceira via, uma terceira pista, que foi inaugurada pelo governador. Não tem passeio, não tem calçada para o povo andar, não tem ciclovia. E isso foi uma realização do governo do Estado. Inaugurado com honras militares. Por que não foi feito alargamento? Por que não foi feita indenização? Porque o poder público não tem capacidade financeira mais de fazer indenizações, espaços, faixas. Nós temos que criar condição para que aconteçam algo nesse sentido. Da mesma forma, bicicleta, o ciclismo. E quando falam para nós, vamos fazer mais ciclovias... Como construir ciclovias? Essa é a minha pergunta que eu sempre faço. Numa cidade de ruas estreitas, que nós não temos como alargar, como que o cara vai sair da sua casa para ir até a ciclovia de bicicleta? Ele vai levar nas costas? Porque se ele não estiver fazendo isso, ele vai estar arriscando sua vida. Ou então vai levar no carro e parar lá, mas lá não tem bolsão para estacionamento. Então, ciclovia... Para mim, parece que não funciona em Florianópolis. Funcionaria se você tivesse de um lugar a outro com locações de bicicletas em determinados pontos. Porque sair da sua casa e ir até lá de bicicleta é um risco. Doutor Celso Ternes Leal, presidente da ACE, o senhor percebe que o senhor está vendo uma quantidade grande de problemas que precisam de soluções. O poder público não pensa? Olha, Eles não veem o que está na frente deles? O poder público pensa só naquilo e naquele momento que lhe é o poder na mão. Aquelas pessoas que estão no poder naquele instante pensam naquela situação e eles buscam uma forma de resolver. Agora, não há um planejamento. Falta um planejamento de longo tempo, um orçamento para rodovias, para trânsito, para tráfego, tem que ter no mínimo 7, 10 anos ao longo prazo e tem que ser programado. Nós só temos disponibilidade de recursos esse ano para fazer isso aqui, mas para o ano que vem aquilo, para o outro aquilo e para 5, 6 anos. Então nós temos que ter uma programação no mínimo, decenal. Uma empresa, uma grande empresa, vai ser o programa decenal de obras, de investimentos. Justamente. E aqui nós teríamos que fazer esses programas decenais e estarmos com esses programas no programa decenal da região metropolitana da Grande Florianópolis. Não adianta pensar Florianópolis estanque, Palhoça estanque, Biguaçu, São José. E o governo do estado também tem que estar participando. E isso eu acho que foi uma das fases, um dos momentos que a gente discutiu na CE, na região da grande. O senhor vai continuar lutando? Vamos continuar trabalhando nesse sentido, vamos estar envolvidos com os problemas da nossa região. Muito obrigado pela sua entrevista, doutor Celso Ternes Leal, presidente
da Associação Catarinense dos Engenheiros, ACE, que me deu essa entrevista hoje no programa Sala VIP. Volte mais vezes, doutor. Gostei das suas posições firmes e fortes. Para nós foi um prazer estar participando mais contigo deste programa. Nos colocamos à disposição. Queremos convidar a todos os engenheiros que ainda não são sócios da ACE para que se tornem sócios da ACE e venham conosco buscar soluções para os nossos problemas, porque falta muitos engenheiros participarem ativamente de uma associação de classe, fazer seu network para nós nos tornarmos mais fortes. Agradeço muito a oportunidade, a ACE agradece. Foi um prazer estar contigo aqui, Roberto. Prazer em revê-lo também, Dr. Celso Ternes Leal. O programa Sala VIP fica por aqui, vai voltar amanhã nesse mesmo horário. Horário alternativo de representação dessa entrevista no horário nobre aqui da Primeira TV, hoje, 10h30 da noite para você, assinante. Um abraço e até amanhã. Uma Sala VIP com Renê e Roberto. Apoio Imperador Calçados, 20 anos com você. Betis, bolsas e acessórios, Rua Antônio